Olá, meu querido líder, minha querida líder, você que é supervisor, você que é um líder de célula. Nós estamos aqui mais uma semana para gravar o nosso estudo de célula. Como você sabe bem, nós estamos em meio ao Kairos Londrina 2022 e dentre tantas programações especiais, recebemos aqui no último domingo o pastor Jeremias Pereira, que nos trouxe uma palavra abençoadora. Essa é que será a base para que façamos o nosso estudo durante essa semana. Então, o texto é de Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. Texto bastante conhecido das Escrituras, denominado Os Discípulos a Caminho de Emaús. Pastor Jeremias batizou o sermão como o nosso coração precisa arder de novo. Nós precisamos desse fogo no coração. Não somente a mente iluminada, mas um coração incendiado diante de tudo que nós temos visto aí à nossa volta. Como você sabe bem, o enredo dessa história é narrado quando Jesus havia sido crucificado e alguns de seus discípulos já estão descendo, já estão ali abatidos, abalados, desanimados com a iminente morte daquele que seria aquele que ia restaurar Israel, não é verdade? Então, dentre esse pano de fundo que Jesus aparece para eles, caminha com eles, ceia com eles e no falar de Jesus, ao ouvir a sua voz, o coração daqueles homens é tomado. As escamas dos olhos caem e eles passam a enxergar novamente espiritualmente. Então, nesse pano de fundo, nós queremos refletir aqui com você sobre algumas verdades mencionadas pelo pastor Jeremias que nós estudaremos na nossa célula durante essa semana. A primeira delas é o seguinte: as perdas abatem qualquer pessoa, não é verdade? Perder o seu emprego, perder um relacionamento, seja você noivo, namorado, isso abate as pessoas. Então ele diz o seguinte: na caminhada da nossa vida, como nós podemos nos manter focados em nosso propósito, mesmo quando somos acometidos por perdas que nos querem fazer parar? Você lembra que o pastor Jeremias compartilhou conosco a sua história de vida, o seu testemunho. O pastor Jeremias ficou viúvo de sua primeira esposa e a morte de sua primeira esposa causou a ele um dano muito grande, a ponto de quase fazê-lo duvidar de seu ministério, embates ali com o conselho, como seria agora um pastor viúvo, como seria essa retomada, os seus filhos. São coisas que nos acometem, que nos fazem refletir. Então, querido irmão, irmã, lá na sua célula, o que você precisa abordar? A morte. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Ela não pode parar a nossa vida. Tampouco qualquer outras percas que tenhamos na nossa caminhada. Jesus disse isso: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou para lá preparar lugar para vocês, a fim de que onde eu estiver, vocês estejam também. Então há uma esperança. As pessoas costumam dizer, como diziam ao pastor Jeremias: não chore, você precisa superar o luto. Não é assim. Às vezes você vai num sepultamento, num ofício fúnebre, e às vezes você ouve esse tipo de menção. Mas, queridos irmãos, note que quando Lázaro, a quem Jesus amava, morre, e Jesus vai até a casa daquele homem em Betânia, Jesus pergunta a uma de suas irmãs: onde vocês o puseram? E Marta diz para ele: mestre, vem e vê. O texto diz que Jesus chorou. Então nós, como cristãos, devemos sim externar o nosso sentimento e a nossa dor por aqueles a quem amamos. Só que a nossa esperança não cessa. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Não existiria cristianismo se Jesus não houvesse ressuscitado. Então, Ele, como o penhor da nossa ressurreição, é que nos mantém firmes nessa caminhada. Então, compartilhe isso na sua célula, que se a nossa esperança em Cristo limita-se apenas a essa vida, como diz 1 Coríntios 15, 19, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ele é a nossa redenção. Ele é o nosso penhor para que vivamos eternamente. Um segundo ponto é as decepções
matam a esperança. As expectativas, quando são postas em coisas e em pessoas erradas, trazem o que para nós? Frustração, irmãos. E como encarar essas decepções e não deixar que a nossa fé seja minada, irmãos? Confie só em Deus. Só Ele é digno da nossa confiança. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso de número 5, ele diz o seguinte: maldito do homem que confia no homem, faz da carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Nossa confiança deve estar firmada no Deus que nos prometeu a justiça, que nos remiu, que nos reconciliou consigo e tem para nós uma viva esperança. Então, cuidado, ministre isso com os irmãos da sua célula e fale no seguinte sentido: cuidado onde você tem depositado a sua esperança, onde você tem arriscado os seus sentimentos, os anseios mais ocultos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, diz o salmista, e tudo ele vai fazer. Ele vai endireitar os caminhos tortuosos, vai colocar você num chão firme para você pisar, e os seus caminhos serão iluminados. Essa pergunta 2, irmãos, nos remete ao último questionamento que faremos, para que eu e você possamos ter esse tempo de meditação. Porque a palavra de Deus é que nos faz caminhar em segurança. Então ele diz o seguinte: somente a palavra pode restaurar a alma. Note que o texto diz que ó nécios e tardos de coração para crer naquilo que os profetas disseram. E diz que enquanto eles ceavam, Jesus no partir do pão, quando eles ouviram a palavra, lhes abriu o entendimento, a ponto deles dizerem lá no versículo de número 32, porventura não nos ardia o coração quando ouvíamos as suas palavras? Será que o seu coração tem ardido ao ouvir o Evangelho? Será que a sua vida tem sido pautada e transformada? Queridos irmãos e irmãs, as Escrituras devem nortear a minha e a sua vida. Ela é que é a bússola para que caminhemos em vitória diante de uma sociedade que sucumbe em meio a guerras, o progressismo que ataca as famílias, as crianças, os jovens, os adolescentes. A Bíblia tem que ser sempre o que norteia a sua vida. Então ele compartilha aqui: comente como tem sido sua experiência na leitura diária das Escrituras. Queridos, as Escrituras, elas são a lâmpada para os seus pés. São elas que hão de iluminar o seu caminho. Jesus disse isso: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Talvez você tenha lido a Bíblia e não tenha entendido. O salmista diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Queridos, não permita nunca que você seja pautado, que a sua vida esteja fincada em algo que não seja a vontade de Deus para você. Compartilhe isso na sua célula, incentive os irmãos à leitura da Bíblia. Você lembra que o pastor Jeremias falou isso, lançou um desafio a que você lesse o Novo Testamento em 30 dias. Então está lançado o desafio para você. Leitura das Escrituras, meditação na palavra para você ser como Davi. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu espero que a sua célula essa semana seja uma bênção e que esse bocado aqui que compartilhamos possa servir de caminho para que vocês possam ter uma grande reunião e que o nome de Jesus seja glorificado. Deus abençoe vocês, uma boa semana e uma boa célula. Até mais!